Estamos no 10º domingo após Pentecostes. Saudamos a você e a sua família com as palavras do lema da semana. Jesus diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Desejamos um abençoado culto. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a todos que fazem aniversário no mês de agosto, desejo que possam viver com entusiasmo e alegria e humildade. Saibam que são especiais aos olhos de Deus e aos olhos de todos aqueles que amam vocês. Que Deus derrame sobre a vida de cada um de vocês as mais ricas bênçãos. Parabéns e muitas felicidades. Parabéns pra vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está no céu, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês, né? Amém. Nós estamos no primeiro final de semana de agosto, hein? Olha como o tempo passa. A gente vai olhando os meses, as semanas, como uma caminhada. Quero pensar na nossa vida aí. Como é que... Imagine você caminhando. O que é necessário numa grande caminhada? Força, preparo físico, uma boa alimentação. Às vezes é bom não estar sozinho nesta caminhada. Convido você a imaginar a caminhada do povo pelo deserto, em direção àquela terra prometida. Caminhada difícil, né? Alguns caminhos nossos eles são mais longos, outros mais curtos, mas nessa caminhada, como é que foi o seu ano até agosto agora? Foi muita reclamação? O que mais tudo aconteceu de janeiro até início de agosto agora? Quais são as situações na nossa caminhada? Por exemplo, nessa caminhada do povo aqui em direção à terra prometida, o povo estava caminhando 2 meses e começou a faltar comida. E o que aconteceu? Houve muita reclamação, né? Houve muita reclamação. Sabemos que quando as pessoas ficam com fome, elas ficam um pouco nervosas, agitadas, ansiosas, ficam cutucando uns aos outros e sofrem. E aí quem padeceu ali foi o Moisés e o Arão, porque estava conduzindo este povo nesta caminhada pelo deserto em direção à terra prometida. Eles que ficavam ouvindo
as reclamações, as acusações, as murmurações. Olha aí, ó, nos tiraram do Egito para a terra prometida, mas aqui estamos passando fome até no deserto. Muitas e muitas coisas esse povo ficou falando na caminhada. Mas o que aconteceu? Quem conhece a história, Deus proveu. Deus providenciou ali o pão, o alimento. Durante a caminhada, as coisas foram acontecendo. Tiveram as necessidades supridas. Assim às vezes acontece conosco também, né? Durante a caminhada de janeiro até hoje. Será que Deus ali não tem sempre colocado a mão, suprido as necessidades? Neste início do culto eu quero saudá-los com uma palavra que nós lembramos da família de Asaf, que séculos depois ele compôs um lindo poema contado o que Deus fez pelo povo de Israel, que é o Salmo 78, versículo 23 a 29. E o Salmo diz assim: porém, Deus deu ordem ao céu, lá em cima, e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez suportar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves, que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico em nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Israel, mesmo sendo teimoso, queixoso, foi socorrido, foi atendido em suas necessidades por Deus. E quais são as suas necessidades? Quais são as minhas necessidades? Quem sabe bens materiais, família, boas amizades, emprego, saúde ou outras ainda. Como seres humanos, muitas e muitas vezes nós não confiamos suficientemente em Deus. Nós nos queixamos, nós reclamamos. Quem sabe até buscamos suprir as nossas necessidades em coisas que desagradam ao nosso Senhor. E muitas vezes nós esquecemos de testemunhar, de levar adiante aquilo que Deus tem feito por nós, de como Ele nos socorreu, de como Ele nos ajudou. Ou então somos ingratos. Por tudo isso, nós queremos pedir pelo perdão do nosso Senhor. Confissão de pecados. Pai querido, agradecemos-te por suprires as nossas necessidades. Perdoa-nos por não confiarmos completamente em Ti em vários momentos da vida.
Quantas vezes duvidamos do Teu poder, do Teu agir, do Teu amor por nós, especialmente quando as circunstâncias são difíceis? Se contarmos as bênçãos de Ti recebidas, veremos que são muitas, muitíssimas, mas mesmo assim, somos ingratos e não contamos suficientemente diante dos outros o que Tu tens feito por nós. Perdoa-nos, Senhor amado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Anúncio do perdão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, do Deus que nos perdoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. 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 Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Irmãos e irmãs, que Deus em sua graça e em sua bondade fale às nossas mentes e aos nossos corações. O pão pode ser considerado um dos alimentos mais consumidos no mundo, em seus mais variados tipos, formas, sabores. E ele varia também de acordo com a cultura, de acordo com a região. Aquele cheirinho de pão saindo do forno, seja na padaria ou em nossas casas. Que delícia! Além do prazer do sabor e da saciedade,
o pão também traz um outro prazer. Ele oportuniza a comunhão de mesa com os nossos familiares, com os nossos amigos. Na ocasião em que Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, pregação que ouvimos no último domingo, muitas pessoas foram saciadas. Alguns estudiosos estimam que cerca de 20 mil pessoas foram alimentadas, porque a Bíblia fala que havia cerca de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, somando tudo, estima-se que havia ali cerca de 20 mil pessoas. E isso, o que aconteceu ali, a multiplicação daqueles pães e peixes, fez com que o povo interpretasse aquele milagre como um sinal de que Jesus era o profeta esperado. E então o povo quis proclamar Jesus o rei deles, à força. E Jesus saiu e foi para outro lugar. No dia seguinte, essa multidão percebeu que Jesus não estava mais ali e decidiu ir à sua procura. Quando o encontraram do outro lado do lago, do mar, perguntaram: como chegaste aqui? E Jesus parece não estar muito satisfeito, muito entusiasmado com a vinda das pessoas ao seu encontro. Sua resposta é uma crítica à motivação para procurá-lo. Ouçamos o que Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, conforme o versículo 26. As pessoas não compreenderam o sinal que estava por trás da alimentação, da multiplicação dos pães. Experimentaram somente a satisfação da necessidade física, corporal, material, não reconhecendo o caráter simbólico daquele ato. O povo estava atrás de Jesus porque encontraram nele evidências de que poderia libertá-lo do poder do Império Romano, do poder político, econômico, social que estava sob este povo. Mas esse não era o objetivo e não fazia parte da missão de Jesus. Quantas e quantas vezes, ainda hoje, pessoas buscam Jesus apenas para a satisfação das suas necessidades materiais, necessidades temporárias, terrenas. A repreensão de Jesus pela incompreensão do povo é seguida de uma convocação: trabalhar para alcançar a comida que subsiste para a vida eterna, conforme o versículo 27. O alimento material não é questionado ou desprezado por Jesus. Mas Jesus está dizendo que isso tem o seu limite. Antes que isso possa ser considerado, então, uma conquista ou um merecimento, a frase de Jesus é complementada: o pão do céu será dado. O alimento para a vida eterna é um presente dado por Deus. E o trabalho humano é somente uma atitude de recebimento. O povo quer mais sinais. Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Conforme o versículo 30. Não bastava a multiplicação dos pães e peixes no dia anterior? Misericórdia, podemos pensar, que povo incrédulo. Mas será que eu e você também não somos assim? Vemos milagres o tempo todo à nossa volta, à nossa vida, mas nos esquecemos facilmente. Ou apenas buscamos Jesus como aquele que pode resolver as nossas necessidades, os nossos problemas terrenos, como a falta de dinheiro, a falta de harmonia no lar, a falta de emprego, a falta de saúde,
o desejo de ter filhos ou de ter um marido, ter uma esposa e assim por diante. Na ânsia por sinais, o povo ainda argumenta: nossos antepassados comeram o maná no deserto. Ele, se referindo a Moisés, lhes deu o pão do céu. O alvo de Jesus ao multiplicar pães e peixes era mostrar que Ele é o pão do céu, superior ao maná. Por isso declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 35. O alvo do milagre é mostrar que Ele supre sim as nossas necessidades materiais. Jesus não quer ver pessoas passando fome, passando sede, sentindo frio, sem terem casas onde morar, ou outras coisas tristes que são geradas pelas crises econômicas, políticas, sociais, climáticas que estão à nossa volta. Mas Jesus não quer suprir apenas as necessidades físicas e materiais. Isso não basta para Jesus. Há pessoas que têm saúde, que têm carro, que têm casa, que têm tudo que poderíamos dizer que faz parte de uma vida feliz e plena. Mas essas pessoas às vezes estão cambaleando pela vida, caindo de fraqueza nas perdições do mundo. São famintas espiritualmente. E o pior, não terão a vida eterna. Ou seja, satisfazer apenas as necessidades materiais não é suficiente para Jesus. Ele tem muito mais para nos ofertar. Ele tem a vida eterna para nos dar. Ele tem a si próprio para nos dar. Por isso Jesus quer suprir sobretudo as nossas ansiedades, as nossas fomes, as nossas necessidades espirituais. Comendo o maná ou o pão de cevada, as pessoas ficariam fartas por um certo tempo, mas logo em seguida sentiriam necessidade novamente de comerem, porque sentiriam fome, uma fome que na verdade é insaciável. Quem experimentar o pão da vida jamais terá fome e sede, conforme as palavras do próprio Jesus. A afirmação jamais terá fome e sede está em conexão com o clamor: dá-nos sempre. Indica também que o pão é de uma outra natureza, de uma outra substância, para satisfazer a necessidade de vida eterna, de salvação, de vida plena. Se Jesus é o pão, quem quiser saciar-se dele deve ir até ele. Jesus é o pão da vida. No entanto, ao contrário do que acontece com os outros pães, em muitos lares, em muitas vidas, ele não está presente na alimentação diária. É por isso que há tanta gente com fome espiritual, tantos vazios existenciais. E quantas pessoas tentam preencher esses vazios, saciar essas fomes com coisas que as deixam cada vez mais vazias, cada vez mais famintas, cada vez mais fracas, desesperançadas. E o pior é que essas pessoas, às vezes, que não se alimentam do pão da vida, muitas vezes não se dão conta de que estão se alimentando de outras coisas passageiras, ilusórias e até venenosas que o mundo oferece. Pais, avós, tios, padrinhos, madrinhas, alimentem-se do pão da vida e ofereçam, apresentem esse pão às crianças, aos adolescentes, aos filhos, aos sobrinhos diariamente. Não deixem o pão da vida ausente da casa de vocês. Quem se alimenta dele terá a vida mais plena e feliz e ainda receberá a vida eterna. Mas como nos alimentamos de Jesus? Crendo nele, ouvindo, praticando a sua palavra.
comungando na Santa Ceia, celebrando o culto, na comunhão com os irmãos e irmãs de fé, servindo ao próximo, orando. E para concluir, Jesus nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. Podemos dizer que na casa do pão nasceu o pão da vida, que sacia verdadeiramente a nossa fome. Alimentemo-nos deste pão diariamente. Que Deus nos ajude e nos fortaleça. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. Ó Senhor, nós te pedimos que não falte a nós o pão. Quantas vezes repetimos esta oração, poucas vezes nos lembramos de nosso irmão e nem sempre agradecemos de coração. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. Senhor, nós te rogamos, piedade e compaixão, vem despertar o teu povo para a missão. E assim como nos amas, sem condições, se derrame vida plena sobre as nações. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. Nos preparando para a oração final do nosso culto, né? Na oração do Pai Nosso, nós oramos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É importante observar que a palavra pão em hebraico significa tudo que se refere ao sustento, às necessidades
da nossa vida, como por exemplo a comida, a bebida, a roupa, a nossa casa, né? A habitação, a família, tudo isso é o pão nosso de cada dia. Não é só o pão de comida, aquele monte de pão, né? Tem gente que congela 10 pão já, né? Não é só o material, mas é tudo que envolve o nosso material. Refere-se a tudo que nós necessitamos para existirmos neste mundo. E ainda, esse é o pão material, mas também podemos lembrar o pão espiritual, que é dado por Cristo. É a nossa fé, a nossa esperança, é como nós vivemos neste material que nos é concedido, né? Então Jesus é o que dá sentido à nossa existência e o que a torna plena. Deus nos sacia de formas extraordinárias, mas precisamos ir em busca deste pão material e espiritual que Deus ali sempre nos oferece. Convido para um momento de oração, final deste nosso culto, que Deus sacie as nossas necessidades físicas, mas também sempre as nossas necessidades emocionais e espirituais. Oremos. Senhor Deus, agradecemos-te por este culto, pelo alimento espiritual a nós ofertado. Como é bom, como é confortante sabermos que não precisamos nos alimentar das migalhas ou dos alimentos tóxicos que o mundo nos oferece, mas temos o pão do céu, que sacia verdadeiramente a nossa fome. Ajuda-nos a testemunharmos através de atitudes e palavras o teu Evangelho, a fim de que as pessoas famintas espiritualmente venham a ti e sejam saciadas. Intercedemos também pelas pessoas que estão tristes, doentes, carentes de recursos materiais, necessitadas de boas amizades, que tu estejas com elas, suprindo as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Oramos pelas nossas comunidades, a fim de que sejam sinais de graça, de amor e cuidado neste mundo. E tudo mais incluímos na oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Ao final desta celebração, queremos pedir a bênção do nosso Deus. Que o Senhor esteja à tua frente para mostrar-te o caminho. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger dos inimigos. Que o Senhor esteja ao teu lado para te segurar e te conduzir no caminho certo. Que o Senhor esteja debaixo de ti para te sustentar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te iluminar. E que o Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor e o sirvamos com alegria.